Bom, muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui na TV Fórum. Começa agora o nosso Fórum Global, o programa semanal que a gente faz aqui na Fórum, um resumo do que está acontecendo no mundo. E Ana Prestes, que semana doida, hein? Que semana é essa? Vai ter ou não vai ter guerra, Ana? De alguma forma já está tendo, né? Alguma guerra já está havendo. Olha, realmente, depois de muitas idas e vindas, acabou que o que a OTAN e os americanos estão provocando aí durante todo esse tempo, acabou se materializando aí nesse último período, porque foi criada uma estabilidade tão grande em torno da Ucrânia, e o próprio governo ucraniano teve tão desviadas as suas funções, foi tão sequestrado aí por essas forças, que acabou eclodindo um passivo, uma disputa que ela já está sendo contida, digamos assim, há alguns anos, né? Se a gente for lembrar, 2013, 2014, essa já era uma questão, né, de 2013 e 2014, e que entrou como mais um dos elementos nessa escalada de conflito, e acabou eclodindo justamente no momento em que um momento pior, né, para acontecer, mas acabou acontecendo. Pois é, justamente no momento que a gente segue lutando contra a pandemia, contra uma pandemia global, né, Ana? Ter aí uma ameaça de guerra chama muita atenção. Gente, antes de chamar a nossa convidada, eu quero já pedir a todos e a todas que curtam nossa transmissão, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem o nosso link. É muito importante para a gente aqui na Fórum essa interação, né? Esse engajamento de vocês. Também perguntem aqui no nosso chat, já tem muita gente comentando por aí, né? A Sônia Regina falou paz e amor, guerra não, comentou aqui no nosso chat. Então, além disso, quem puder contribuir também com superchats ou com Pix, nosso Pix é pix@revistaforum.com.br. Tudo isso é muito importante para a manutenção da Fórum, né, que a gente continua fazendo esses debates que a gente faz por aqui. Eu quero chamar, então, nossa querida Natália Urban, jornalista que está radicada na Escócia, que está sempre conosco aqui no Fórum Global. Muito boa noite, Natália. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana. Estava aqui ouvindo o Pedro cantar, super feliz. Meus vizinhos já me odeiam, porque eu fico escutando monobloco o dia inteiro aqui. Então, o Pedro já é conhecido e possivelmente odiado por uma porcentagem da população escocesa. Bem-vinda de novo, Natália. Ótimo. Não, assim, ótimo. Tava aqui, a gente tem um assunto todo bad, eu que ouvindo o Pedro cantar, toda feliz. Aí eu lembrei, falei, nossa, meus vizinhos devem ter muito ódio de mim. Olha, gente, então já fica a dica aí, 2 superchats para pagar a multa da Natália, que ela vai pagar a multa lá na Escócia. Bom, gente, eu queria puxar aqui a nossa conversa. A gente teve ontem o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconhecendo a independência de duas localidades, 2 regiões separatistas localizadas em Donbass, na Ucrânia. Não sei se estou falando corretamente. Tem um mapinha aqui, eu queria colocar. Acho que eu não. Guilherme, se puder colocar aí um mapinha para a gente, para poder mostrar aqui para. Daqui a pouquinho, então, eu mostro. Então, são 2 regiões separatistas que foram reconhecidas aí pela Rússia, e esse reconhecimento gerou aí novas tensões, né? E o Putin agora também anunciou que pode mandar tropas para Lugansk e Donetsk, que são essas 2 regiões, para poder diminuir os conflitos que já estão rolando, né? Na verdade, parece que os conflitos começaram a partir da própria Ucrânia, né, de mísseis, bombardeios feitos por Kiev. E está aí o mapa para poder mostrar para vocês. A gente tem aí à esquerda a Ucrânia, à direita a Rússia, essa região amarela é a região de Donbass, e nessa região amarela mais escura é a parte de Lugansk e Donetsk, que é comandada por separatistas russos, né, que há uma população russa na Ucrânia e estaria aí nessas localidades exigindo independência. Eu queria saber, então, o Hugo falou aqui no início com o Miguel, no início do Jornal da Fórum, o Hugo Albuquerque esteve aqui,
e falou que a guerra já começou, né? Que já está tendo guerra na Ucrânia. Então eu queria saber, Natália, como é que você acha, o que você achou dessas movimentações, né? Teve hoje o Biden anunciando novas sanções, a União Europeia anunciando novas sanções. A guerra já começou, Natália? Olha, se não tinha começado, ela começou hoje. Inclusive, há 9 minutos atrás, os Estados Unidos anunciou que as operações bancárias feitas através do sistema SWIFT não vão ser inicialmente um alvo, mas se a Rússia não negociar com eles em termos que eles consideram aceitáveis, que essas operações bancárias vão começar a ser alvo. E para quem não sabe, isso é uma coisa que é importante que as pessoas entendam, até quando a gente vai falando de Cuba, de Venezuela, de Nicarágua, Irã, quando um país é sancionado, sanções econômicas, todas as transações bancárias, independente se esse país obedece ou não os Estados Unidos, elas passam por esse sistema chamado SWIFT, porque é um sistema único, universal, de transações internacionais de banco. Então, quando um país está sancionado, você não consegue fazer transferências ou movimentações financeiras através desse sistema. Isso, por exemplo, foi uma situação que a Internacional Progressista passou recentemente com Cuba. Eles iam levar doações, mandar doações a Cuba, eles não conseguiram porque um banco holandês disse: a gente não pode fazer transação com vocês porque Cuba está sancionada. Então, assim, isso vai pesar muito na Rússia, principalmente na Rússia do Putin, mais especificamente, porque a gente sabe que o Putin é apoiado por oligarcas, né, por uma parte desses super bilionários russos. E esses super bilionários russos que controlam a Rússia e, de certo modo, todos têm poder em vários países dessa região do leste europeu, eles são os internacionais que, ao meu ver, têm a maior quantidade de capital aplicado no exterior. Então, eles têm, por exemplo, Londres, 10% dos imóveis de luxo de Londres são de oligarcas russos. Então, quer dizer, essas pessoas não conseguirem ter acesso ao dinheiro deles, a gente não vai estar falando de uma guerra que está acontecendo, não, vai ser uma guerra de proporções homéricas que vai acontecer, porque você vai estar mexendo no dinheiro de pessoas muito poderosas e de pessoas que não têm escrúpulos em poder, em ter enriquecido, em ter acesso a esse dinheiro. Então, assim, a gente está num momento muito tenso aqui em relação a isso, e eu acredito que essas sanções, de início, elas vão machucar mais a população local ou populações europeias, porque a Alemanha anunciou que não vai fazer o gasoduto Nord Stream 2, então isso vai triplicar o valor do gás, da energia na Alemanha, em outros países europeus onde já está alto por conta dessa tensão. A gente vai ver a população russa, a população dessa região da fronteira da Ucrânia, a classe trabalhadora europeia que vai pagar por esse preço das sanções. A Rússia já avisou: nós vamos encarecer o gás para vocês por conta dessa pressão que vocês estão fazendo. Então, a gente pode não ter uma guerra na proporção militarizada da coisa, com armas, com ataques, mas nós já temos uma guerra econômica acontecendo e a classe trabalhadora europeia e, né, da Eurásia sendo vítima, né, desses efeitos colaterais. Ana, você quer comentar sobre isso? O que eu falava no começo, já existe uma guerra que talvez tenha sido contida aí por alguns anos, né? Que desde 2013, 2014 já estava apresentada essa situação, quando você teve
o golpe, a ascensão das forças fascistas na Ucrânia, o apoio dos Estados Unidos, viram ali, a OTAN viu ali como uma oportunidade de ter acesso a um território assim que é privilegiado para quem quer estar ali na beira da Rússia, né, desestabilizar a Rússia. E ali os separatistas justamente dessa região, que é conhecida como a região da bacia do Donbass, né, que é um rio, né, e que é de Lugansk e Donetsk, ela já se apresentava. Os acordos de Minsk foram justamente para conter, e de certa forma contiveram ali, né, naquele 2014. Agora, a questão é que cada um teve a sua própria interpretação dos acordos de Minsk. Eu acho que isso é uma questão. Né? A Ucrânia teve uma interpretação do que foram os acordos de Minsk, a própria Rússia teve outra interpretação, e o Ocidente, a União Europeia também teve outra, os Estados Unidos e a OTAN, e a gente agora acha engraçado até, né? Eles falarem... Ana, só rapidinho, só queria fazer um comentário, que a Rússia falou que os acordos já estavam invalidados fazia um tempo, o Putin falou sobre isso hoje, inclusive, então... Exatamente. Não era nenhuma interpretação mais. No sentido de que eles não foram implementados, né? Eles foram engavetados, e agora eu acho interessante algumas forças, alguns chefes de Estado virem falar do Acordo de Minsk, sendo que por muito tempo não fizeram nenhum esforço para que realmente os acordos de Minsk fossem cumpridos ou fossem feitos, né, o que ele determinava. Pelo contrário, o que se buscou foi, a partir do que aconteceu com a Crimeia, que teve o referendo, a incorporação, né, territorial pela Rússia, da região da Crimeia, o que teve foi uma persistente atuação das forças dos europeus e dos Estados Unidos no sentido de isolar ou tentar sancionar de todas as formas a Rússia por conta dessa questão da Crimeia. Né? Mas a Rússia não cedeu. Em nenhum momento a Rússia cedeu essa questão da Crimeia. Pelo contrário, a Duma russa, que é o parlamento russo, aprovou poucos dias antes desse discurso aí há uma semana talvez, antes do discurso do Putin de ontem, que a Rússia deveria reconhecer a independência dessas duas repúblicas separatistas, digamos assim, né? Ou seja, e falaram o seguinte: errou, ainda falaram para o Putin, você errou não ter feito isso em 2014. Então, essa é uma situação que acabou permeando uma série de outras que a gente já conversou aqui sobre elas, que a Natália falou agora sobre essa questão da energia e do gás, como isso, e o Hugo já falou aqui muito também isso com a gente, como isso está no cerne, né? Como que incomodou aos Estados Unidos o fato da Alemanha ter acordado, ter pactuado construir o Nord Stream 2, que foi uma construção super complexa, ficou pronta em setembro e simplesmente não vai funcionar, e agora vai triplicar o preço do gás, justamente na Alemanha, como a Natália falou muito bem. Essa região de Donetsk e Lugansk é uma região industrial, uma região rica, uma região de produção, inclusive, de carvão, e um dos grandes problemas hoje da Europa, né, e da União Europeia é justamente essa questão da transição de matriz energética, ou seja, tem toda essa questão aí no meio, né? E eu fico assim, eu não sei, vocês, talvez eu esteja um pouco atrasada nas informações. Eu não consegui perceber ainda o que os Estados Unidos falaram de concreto. Além do Blinken falou também dos acordos de Minsk, agora vem falar dos acordos de Minsk, mas eu não vi assim uma movimentação. Eu vi o Macron na manhã do dia em que o Putin falou de noite, né, ou mais tarde, diz que o Macron ficou 2 horas no telefone com o Putin, tentando uma cúpula Putin-Biden. Por quê? Porque parece que o Putin avisou Macron e o Olaf Scholz, né, foram os primeiros avisados, inclusive antes da população russa ser avisada, eles já foram avisados.
E parece que o Olaf Scholz foi mais impetuoso e falou assim: Putin já mandou os acordos de Minsk pelos ares, e o Macron tentou ainda, como uma última alternativa, aí, uma mediação. Porque agora a situação dos americanos também é muito confortável, né? Porque eles criaram toda essa desestabilização, investiram nessa desestabilização, agora estão passando meses falando: a Rússia vai invadir a Ucrânia, a Rússia vai invadir a Ucrânia, a Rússia vai invadir a Ucrânia, e não sentam na mesa aquilo que o Lavrov, que é o chanceler russo, fala, né? Por que a gente não responde as nossas perguntas por escrito? Aí ele falava assim: nossas perguntas são essas aqui, queremos resposta por escrito, né? Que é justamente, eles queriam o posicionamento de que a Ucrânia não fosse incorporada à OTAN. Então, agora eu quero ver qual vai ser a posição dos americanos nessa questão. E, só para terminar, eu achei muito interessante o discurso do Putin ontem, e até um pouco surpreendente, parecia até uma aula de história, né, aquele discurso, porque ele pega toda a questão da Constituição da União Soviética, ele usa de uma ironia que está no título da chamada do nosso programa de hoje, né, do Fórum Global, que é a descomunização. Por que ele usa de uma ironia? Porque é como se ele falasse o seguinte: vocês querem uma descomunização, é isso que vocês estão querendo. Então tá, então eu vou falar para vocês o que é uma descomunização. Aí ele começa a contar toda a história de como a Ucrânia, nesse desenho de fronteira, nessa conformação, não existia até a véspera da Revolução Russa, e depois com a Revolução Russa, como é feita essa composição territorial. Então, ele joga, inclusive, com isso, né, com o argumento do Ocidente, né, porque a postura do Ocidente, a inclinação do governo da Ucrânia pós-golpe, né, é de que nós queremos nos aproximar da União Europeia, nós queremos nos afastar de qualquer traço que nos ligue ao que foi um dia o comunismo, né? Então, por isso que o Putin ele joga com essa ironia, que é uma ironia que ele lançou para os ucranianos e para os norte-americanos, né? Então, assim, gente, uma situação extremamente complexa. Concordo totalmente com a Natália, que, mais uma vez, quem vai sofrer são os trabalhadores, a população mais vulnerável. Vai, né, haver todo tipo de violação aí de direitos humanos. Esperamos que não, né? Mais uma vez, pessoas desprotegidas, pessoas refugiadas em situação de insegurança alimentar, em situação de insegurança em vários aspectos, e de uma irresponsabilidade enorme das principais lideranças, no sentido, inclusive, assim, a gente aqui não fica defendendo um ou outro, mas a gente fica analisando, né, os elementos, e vários dos elementos que estão colocados aí hoje foram colocados pelos chanceleres, foram colocados pelo chanceler do russo, foram colocados, inclusive, naquela reunião do Putin com o Xi Jinping, né? E realmente as lideranças mundiais não conseguiram ainda evitar esse tipo de situação. Eu acho interessante, Ana, só queria fazer um comentário em relação a isso, porque sobrou até para o Lenin. Eu olhei e falei, gente, sobrou o Lenin, porque ele, né, falando que a configuração do desenho, né, que a Ucrânia tinha sido criada pelo Lenin, que as fronteiras tinham sido organizadas, orquestradas pelo Lenin, começou a apontar erros do Lenin. Aí eu falei, olha, agora é a hora, né, daquele episódio dos Simpsons que sempre prevêem o futuro, da múmia do Lenin levantar lá no mausoléu e falar, peraí, não me coloca no seu balaio de gato, não. Mas, ofensas ao Lenin à parte, eu falei assim, eu estava conversando hoje com o pessoal da Jacobin aqui do estrangeiro, eu falei, gente, eu estou aqui chorando em cima do meu imperialismo fase superior do capitalismo depois do que o Putin falou ontem, porque, olha, doeu. Mas uma coisa que, inclusive, ele é editor da Jacobin aqui, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação a essa questão da, vamos dizer assim, não sei se a gente pode dizer rejeição ao comunismo,
A gente sabe que Putin não é comunista, vamos deixar isso claro, ele sempre é muito crítico. Os comunistas da Rússia, eles são oposição ao partido do Putin, eu acho que eles são a segunda maior partido de oposição na Duma, não sei se é primeiro, segundo, mas eles tiveram uma votação assim, recorde nessas últimas eleições que teve lá. Mas, enfim, uma coisa que eu achei muito interessante foi que esse editor falou, o Lenin falou, transforma uma guerra imperialista em uma guerra civil, e o Putin está transformando uma guerra civil em uma guerra imperialista. E aí eu fiquei pensando, né, nisso, porque a gente está vendo uma movimentação, enquanto as pessoas falam, é a Terceira Guerra Mundial, porque eles têm arsenal, porque eles têm isso, porque eles têm aquilo, mas a gente está vendo, na verdade, um conflito que não é novo, que sempre existiu, ou pelo menos existe há muito tempo, principalmente no leste europeu. Se você for na maioria dos países, eles têm questões que foram muito provocadas pela balcanização, questões de fronteira, limpezas étnicas que aconteceram nesse pós-desmantelamento da União Soviética, enfim. E agora as pessoas estão dando uma proporção internacional, uma proporção, vamos dizer assim, mundial a esse conflito, como se fosse novamente uma coisa meio Pacto da Varsóvia versus OTAN. Pacto da Varsóvia não exista mais, mas as pessoas estão dando essa divisão porque justamente eu acredito que, e não só eu, mas outros analistas da esquerda aqui da Europa, os europarlamentares do bloco da esquerda, enfim, estão todos falando, esses líderes do Ocidente que estão interessados em um conflito, eles têm os seus interesses por trás dos panos em relação a isso. Interesse de popularidade, interesse de cortina de fumaça, se é que você pode chamar uma guerra mundial de cortina de fumaça, mas independendo dos casos, como por exemplo aqui no Reino Unido, com essa crise do Boris Johnson, ninguém está falando mais em Boris Johnson. Por que não estão falando mais em demissão do Boris Johnson? Porque está todo mundo, não, porque o Boris Johnson está na Ucrânia, os conservadores estão na Ucrânia. O Boris Johnson vai ter que depor na polícia. Ele tem mais de 20 acusações de ter quebrado leis que ele mesmo impôs na pandemia. Então, quer dizer, ninguém está falando mais sobre isso, porque agora não, o Boris Johnson está na Ucrânia, nós temos que proteger a reunião da OTAN. Então, assim, pode ser errado dizer que uma guerra mundial é uma cortina de fumaça, mas essa guerra mundial, essa possibilidade, ou pelo menos uma retórica belicosa que está mantendo o Boris Johnson no poder, é o que está mantendo o Biden escondendo todas as incompetências que os democratas da administração do Biden estão fazendo nos Estados Unidos, o que vai impulsionar o Macron nas eleições da França, o que está dando o tom desse novo governo, dessa nova coalizão de governo da Alemanha. Então, quer dizer, todas essas pessoas têm interesses políticos nisso, mas o principal quem mantém o establishment político é a indústria do petróleo, é a indústria da arma, é a indústria automobilística. E essas indústrias são justamente as indústrias que mais ganham dinheiro em uma guerra. E da onde essas indústrias, quem que essas indústrias financiam? Justamente esses políticos do establishment. Então, uma guerra significa muito dinheiro para muita gente. Eu sempre vou falar de uma coisa que eu aprendi assistindo no Mad Men, que uma bomba é o produto publicitário perfeito, porque é caro, você só usa uma vez e ninguém vai reclamar do produto. Então, a gente está olhando para isso, obviamente, com apreensão, com o que vai acontecer, etc. Mas a questão se essas pessoas, se essa cúpula que manda no dinheiro decidir, nós vamos ter uma guerra militarizada, não só uma guerra de sanções, não só
uma guerra com questões humanitárias ou acusações midiáticas, mas uma guerra, um confronto militar físico, esse confronto vai acontecer. Se essas pessoas quiserem, esse confronto vai acontecer. E não vai ter nada que ninguém do mundo consiga falar que vá tirar essas pessoas de uma possibilidade de um confronto. Porque nós estamos, embora as pessoas tentem comparar com as questões da Guerra Fria, nós estamos vivendo outro momento político e um outro momento econômico, principalmente, de declínio do capitalismo, né, de declínio desses grandes impérios por conta, né, de crises econômicas sucessivas, do fim do estado de bem-estar social na Europa, do fim, principalmente, da credibilidade das instituições por grande parte das massas. Então, quando esse declínio acontece, é quando as pessoas começam a entrar em desespero, é quando as lideranças fazem decisões, tomam decisões consideradas radicalizadas no pior sentido possível da palavra. Então, eu acho que é um momento muito delicado que a gente está vivendo. Eu queria passar aqui pelo nosso chat rapidinho. Muita gente fez comentários por aqui. Queria agradecer os comentários. Quem puder mandar superchat também, eu agradeço muito, até porque fica mais fácil da gente ler, porque é tanto comentário que eu até me perco. Teve um comentário aqui, que eu não lembro de quem foi, que relaciona a questão da China, que esse confronto teria como objetivo de afetar a China. Queria depois que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também. E perguntaram como é que o Brasil fica nessa confusão, né? A gente viu o Brasil no Conselho de Segurança da ONU com uma posição neutra, normal, né? Na verdade, a diplomacia brasileira ela tem essa tradição, né? O Bolsonaro tinha tirado essa tradição e agora parece que voltou mais ou menos a tradição. Ainda é um pouco curioso o Bolsonaro ter ido para lá no meio do conflito, né? Mas, de qualquer maneira, a posição do Brasil no Conselho de Segurança da ONU me pareceu normal. Não sei o que vocês acham disso. Natália, eu queria só te perguntar se você não tem como entrar e sair e entrar rapidinho, porque estava dando umas picotadas na fala. Aí eu não sei se entrar e sair talvez às vezes melhora. Eu queria puxar aqui também uma outra coisa. Deixa eu ver. Dois tweets assim, para a gente comentar. Esse aqui, do Maurício Santoro, que aponta que o mesmo decreto que foi feito no reconhecimento das regiões de Donbass foi feito na Geórgia, que teria aí uma correlação, né, e de que seria, inclusive, um ataque fake, que tem muita gente sustentando essa tese, inclusive os Estados Unidos, né, de que o ataque, que os bombardeios que estão acontecendo na região de Donbass são fake, de que foram red flag, que fala, agora eu perdi a palavra, que seria a própria Rússia promovendo o ataque para ter um motivo para entrar em guerra. Me parece que a Rússia não tem muito a ganhar com essa guerra, né? Não sei o que vocês acham dessa conspiração, né, que está sendo criada sobre isso. E para a gente comentar também logo duas coisas interessantes, tem um balanço aqui que o Borges Revia, não sei pronunciar o nome dele, é um analista venezuelano, que fala que essa crise mostra 4 pontos. O colapso econômico da Europa, uma unidade quase monolítica da aliança Rússia e China, os Estados Unidos em um novo pântano e tratados de cooperação militar entre Rússia e América Latina. Eu queria que vocês pudessem passar por esses pontos. Eu sei que eu trouxe muita coisa de uma vez só, mas eu acho que são questões interessantes para a gente debater esses possíveis aí ataques falsos e essa questão desses pontos do que está acontecendo a partir dessa guerra. Eu posso comentar rapidinho? Gente, eu concordo muito com o venezuelano aí, não conhecia ele. Acho que é isso, exatamente, o que ele está falando. Só esses tratados com a América Latina aí, que eu não sei, não estão muito claros ainda para mim, esses tratados, como serão, mas eu acho que para nós vai ser bom a América Latina. Quanto mais a gente ampliar e melhor, sair dessa mirada, alçada aqui, né, dos nossos irmãos do norte aí. Estados Unidos, o novo pântano, isso é claro, né?
Lembra que veio aqui, Lucas, o Pedro Costa Júnior, da USP, né? E ele falava que, acho que era dos 3 Cs, né? Que o Biden patinou, não consegue enfrentar a China, se resolver com a China, não conseguiu resolver Covid, e aí não conseguiu o câmbio climático também, se impor como uma solução para essa questão dos câmbios climáticos, e estão buscando essa guerra aí de forma muito evidente. A reunião entre Rússia e China, que dizem, vários falaram que é a principal reunião do século, também mostra isso, né? Agora, sobre o Santoro, Maurício Santoro, né? Às vezes eu até leio algumas coisas que ele publica no Twitter. Eu acho que a coincidência aí sim, mas sabe qual é a coincidência? É a coincidência da OTAN e dos Estados Unidos, que fizeram com a Geórgia a mesma coisa que estão fazendo agora com a Ucrânia, no sentido de provocar a Rússia e de tentar enfiar esses países na União Europeia, na OTAN, e desestabilizar algo que os russos deixaram muito claro, que não iam admitir, e aí eles voltam lá nos acordos, né? Muito anteriores, no sentido de que a OTAN não avançaria, né? E a OTAN avançou para a Lituânia, avançou para várias, e se deixar, a OTAN vai avançar. Então, isso é uma coisa assim que é muito clara, né? De que os russos têm falado e deixado isso muito claro. E aí, enquanto a gente estava aqui, eu dei uma espiadinha até no Twitter aqui do Hugo, que eu adoro o Hugo, e o Hugo ele sempre fala as coisas assim muito certeiras, né? Várias coisas que ele falou no último programa aconteceram, e ele estava comentando uma fala do Biden que eu não ouvi, né? E ele, que parece que foi agora, nessas últimas horas, não sei se vocês viram. E aí que fala do Swift, né, que nós já falamos aqui, do Swift, fala do Nord Stream 2, acho que alguma coisa também, demonstrando claramente que os Estados Unidos querem a guerra. Porque se eles não quisessem a guerra, eles tentariam, né? Eles teriam topado essa tentativa aí do Macron, talvez, de uma cúpula, eles não partiriam, né, para essas ameaças mais fortes, né? Para o caso da imposição de sanções, né? Então, realmente as coisas vão ficando cada vez mais claras. Então, eu discordo do Santoro no sentido de falar que a Rússia tem plantado, ou tem estimulado, ou tem feito esse tipo de conflito para... não vejo isso. Posso estar equivocado, mas eu não vejo isso. Eu vejo um outro movimento que foi com a Geórgia, que foi com a Ucrânia, que tentaram fazer com a Bielorrússia e agora tentaram fazer com o Cazaquistão. Então, eles tentaram fazer isso na Bielorrússia, com todos os problemas que tem lá os bielorrussos e que eu acho que eles têm que lá se resolver com o Lukashenko mas eles tentaram ali desestabilizar. A gente fez programa aqui, eu acho, em janeiro, sobre o Cazaquistão, que também houve uma tentativa, e aí a gente até se surpreendeu, porque uma das primeiras vezes a China, alguém aqui até no chat falou assim, a China só quer vender seus produtos, mas pela primeira vez nessa questão do Cazaquistão, a China se colocou, talvez até por conta dessa questão também comercial. Geórgia e Ucrânia. Ou seja, é muito claro, né? Eu não sei, eu fico muito desconfiada da gente ficar comprando muito, ficar sendo muito condicionado pelo que essa mídia ocidental impõe, né? Para a opinião pública mundial. Falando, só trazendo uma questão, várias questões disso que você falou, Ana. Uma coisa, primeiro, em relação a Rússia poderia estar fazendo um ataque, fabricando um ataque. Quem fez isso e publicou, né, e deu evidências para a mídia foi a OTAN com a invasão do Iraque. Quem fabricou toda uma operação em relação a eles têm armas em destruição em massa, né? Vamos lembrar que Blair sabia que mentiu conscientemente. Foi o BBC, fala várias coisas, empurrou pessoas para a morte, matou milhares de pessoas no Iraque, mataram milhares de pessoas na Líbia, tudo por conta dessas supostas armas de destruição em massa que eles sabiam que não existiam, e nada aconteceu com o próprio Corte de Haia, o Tribunal Internacional
Direitos Humanos, reconhecendo que ele é um criminoso de guerra, que ele mentiu. Então, todo mundo sabe que a mentira, quem cria esses subterfúgios de falsos ataques para começar uma guerra é a OTAN e os seus países, né? Não assim, o contrário, vamos dizer. E outra coisa, essa questão da mídia, eu estou no Reino Unido e isso está me preocupando muito, porque o que está acontecendo? Hoje eu já vi 2 parlamentares, o líder do Partido Trabalhista e um parlamentar que está na bancada de Relações Internacionais do Partido Nacional aqui da Escócia, pedindo sanções para com o funcionamento do Russian Today aqui, né, do RT aqui. Porque estão dizendo que é um canal que foi criado para disseminar propaganda do regime russo. Estão usando já o vernáculo regime, porque a gente sabe que, tipo, né, acende uma luzinha assim. Então, nós vamos ter não apenas uma guerra, um conflito, como eu disse, vai ser uma guerra muito diferente o que quer que aconteça lá do que a gente estava acostumada, porque agora nós temos uma outra frente, que é uma frente das redes sociais, que é a frente da mídia, que é um poder à parte. Então, a gente vai ter uma guerra de retóricas também. Então, é muito importante que a gente desconfie ou, ao menos, procure fontes variadas desse assunto especial, porque se você pegar uma agência de notícias ocidental e você for pegar a cobertura do RT, do Sputnik, ou até de outros países que não são ocidentais, como, por exemplo, se você pegar a CGTN, Telesur, para ler sobre esse assunto, você vai ver que as informações ali não é bem assim o que estão falando. Então, por exemplo, até a maneira como eles defendem certas atitudes, eu estou vendo a mídia britânica empurrar muito para essas sanções, mas assim, muito, muito mesmo. Eu tomei assim vários unfollows de pessoas da mídia britânica por apontar que como pessoa do sul global, latino-americana, que conhece e é amiga de venezuelanos, eu entendo o peso que uma sanção é para o povo do país e que, querendo ou não, gostando ou não, a liderança não vai sentir isso. E isso não é uma crítica ao governo do Maduro, nada do tipo. Assim, quem está sofrendo, né, e a gente nunca pode esquecer do relatório do Observador de Direitos Humanos da ONU, né, a Alana Durran, que falou que 80% da população venezuelana foi diretamente afetada por sanções. Então, você está falando de pessoas que não têm acesso a remédio, pessoas que não têm acesso a combustível, pessoas que não têm acesso à energia, pessoas que não têm acesso à comida. Não é porque, mas não tem dinheiro, o país é pobre. Não, estão empobrecendo esses países, estão empobrecendo a população desses países. Então, tipo, apontar isso para as pessoas aqui, inclusive da própria chamada mídia progressista, aquela mídia woke, vamos dizer assim, olha, você tem que ter mais cuidado quando você falar de sanções, porque você está falando da vida de pessoas e eles não estão dispostos a dialogar isso. Então, por isso que eu falo, nós teremos uma guerra, ou o que quer que aconteça agora, de uma maneira muito diferente, que a gente queira usar lições históricas, seja importante usar lições históricas, né, para não repetir os mesmos erros, ou aprender com o que aconteceu no passado, ou enfim. Nós temos essa frente midiática que é muito perigosa e que pode usar do poder que tem para promover um escalonamento ou ainda dar uma proporção muito mais trágica ou fomentar uma atitude mais trágica dos países por conta da retórica difundida por eles.
E eu não estou aqui defendendo nenhum lado, apenas estou falando da mídia no geral. E isso tem histórico, né, Natália? A gente for pegar a guerra do Iraque, foi fomentada pela mídia totalmente, né? Enfim, tem várias análises sobre o efeito CNN, de como a projeção midiática impulsiona guerras e comprando a narrativa do Departamento de Estado, né? Eu queria pegar aqui, falando de Departamento de Estado, o Hugo falou hoje no Jornal da Fórum que o Biden empurrou a Rússia para a guerra. Né? E eu acho que uma coisa interessante da gente falar é que essas sanções, né, a sanção, o mecanismo SWIFT, os Estados Unidos não têm esse direito de sancionar a Rússia ao bel prazer. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar também, porque não é como, não gosto dele e vou sancionar. Não é permitido você fazer esse tipo de sanção, né? E fica aparecendo muitas vezes na mídia como não, então os Estados Unidos vai sancionar, agora sim. Só que isso não é permitido, né? Porque os Estados Unidos, de alguma maneira, ele comanda parte do mercado internacional, de todo o capitalismo internacional. Então, se ele faz uma sanção, ele deixa o país aí com a mercê da fome, inclusive, né? A gente viu na Venezuela a situação que as sanções dos Estados Unidos provocaram na Venezuela, uma crise humanitária gigantesca a partir dessas sanções. Então, eu queria perguntar isso, né? O Trump já se pronunciou dizendo que não aconteceria a mesma coisa com ele. Ele falou depois do discurso do Biden, dizendo que o Biden está errado, que com ele não ia acontecer igual, já teria resolvido tudo na Ucrânia, tudo em paz. Ai, gente, durma-se com barulho desse. E o pior é que o Trump realmente provocou menos conflito. Ai. Não, eu acho que não só nessa questão da Rússia, até com a China, até na própria questão com a América Latina, por pior que ele possa ter sido para a Venezuela, com a tentativa falida dele lá, daquela operação ridícula, né, que terminou na casa do escritor venezuelano. Com todas essas coisas ridículas que o Trump tentou armar, com o apoio dele ao Bolsonaro, ele não fez metade do dano que o Biden tem feito, não estando nem na metade do governo dele ainda. Então, assim... Se pegar Obama e Biden, então, né, para comparar, meu Deus. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo... Não, mas uma coisa que eu sempre falo e que se a gente notar, eu estava conversando essa semana com um editor de um site de política latino-americana e a gente estava falando assim, por pior que a gente odeie os republicanos, por mais assim abertamente intolerantes, estúpidos e horríveis e racistas que eles sejam e imperialistas, quem realmente faz o dano são os democratas, porque os republicanos falam, os republicanos tipo, sei lá, um chihuahua, e ele vai latir. Os democratas, eles ficam na moita, e aí eles vão enquanto, né, tá o Obama lá, dando tapinha no Lula, falando que ele é o cara. A gente teve, né, o Obama espionando a Dilma. Então, assim... A gente não pode esquecer, né? Hillary Clinton, golpe de Honduras, diversas movimentos lá na Iugoslávia, né? Na questão do Iugoslávia. Os Clinton na guerra, né? No genocídio, né? Que aconteceu na Iugoslávia. Então, quer dizer, a gente tem essas movimentações que acontecem e por uma simples razão dessas pessoas terem maneiras mais polidas, falarem de uma maneira mais controlada, não significa que essas pessoas não são tão perigosas. E o Biden, ele é uma pessoa extremamente perigosa. A gente, embora ele fale que ele pense em reeleição, etc., a gente já sabia desde o começo, todos os analistas de política internacional sabiam que isso seria um governo de um termo só, por conta até da própria idade dele, das condições que o trabalho exige, o que exige para uma pessoa e que seria super pesado para uma pessoa da idade dele fazer esse trabalho por muito mais anos ainda.
Então, assim, ele tá meio que... O problema é que o Biden, ele tá errando tanto que ele vai ser aquele último prego, né, no caixão do Partido Democrata, porque a gente não pode esquecer que a gente teve nesse meio tempo aquele fim desastroso, né, aquela retirada desastrosa das tropas no Afeganistão, né, e todo aquele problema que ainda acontece, porque agora o Afeganistão, todo mundo, não, agora não existe mais, tá tudo bem lá. Não tá tudo bem lá, gente, não tá. A gente teve as tentativas... Natália, tem até um comentário aqui, né, dizendo, o Francisco comentou, o Biden está causando fome em massa no Afeganistão nesse momento com sanções. Sim, as pessoas esquecem, acham que não, agora ninguém tá falando mais. Não, o Afeganistão ainda tá lá, ainda tem problema, ainda, tipo, abandonaram o Afeganistão, e agora toda aquela movimentação internacional desses progressistas do Ocidente não é mais para o Afeganistão, porque o Afeganistão não tá mais na notícia. Então, que o povo lá se vire e a gente sente muito. Não, eu tô falando porque eu moro aqui, gente. Eu vejo isso, eu olho e falo, vocês não podem, não é o que tá. As pessoas continuam sofrendo, as pessoas continuam. Quando as pessoas perguntam para mim do Bolsonaro, sabe? Falar, mas agora as coisas melhoraram um pouco, porque a gente não tá vendo. Eu falo assim, só porque não tá na notícia internacional, significa que o povo local não tá sofrendo. Então, assim, o Biden fez isso, tentativas de golpe em Cuba, mais sanções à Venezuela. Teve aquele boicote da vacina, que isso foi algo muito pesado, da vacina Sputnik, né, que a gente não pode esquecer que isso veio, a cartinha do Bolsonaro, né, para que ele não utilizasse a Sputnik. A gente tem que lembrar dos Estados Unidos ainda passando a mão, olhando no sentido América Latina da coisa, em todas as atrocidades, né, o que o Biden está passando a mão na cabeça das atrocidades que o Ivan Duque cometeu na Colômbia durante o paro nacional. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo que não condizem com o que ele tinha falado. Eu não vou nem entrar no mérito de que 40% das crianças nos Estados Unidos hoje estão na linha da pobreza, mas eu vou, falar realmente de política externa. Não tá muito bom, não tá nada bom, não é nada do que as pessoas esperavam, porque a gente, pelo menos de um certo modo, o que a gente achava? Eu falava assim, a hora que o Trump sair, a situação do mundo vai dar uma acalmada, porque as coisas estão um pouco turbulentas, porque o Trump tá fazendo isso, falando aquilo e fortalecendo a extrema-direita, e a gente sai o Trump e a gente tem a ameaça de uma guerra mundial. E agora? É dureza, né, Ana? Muito difícil. Assina embaixo tudo que a Natália fala. É isso, gente. Não, mas as pessoas esperavam. Esse imperialismo humanitário. Então. É sempre o que mais mata. Eu falo, gente, não tem esperança com ninguém de lá, sabe? Nem o povo de lá. Se você conversar com o pessoal de central sindical, os movimentos de imigrante, movimento afro-americano, nenhum deles tinha esperança em relação a mudanças com Biden, em relação a que ele fosse ser melhor ao Trump em certas coisas. Não, isso não está acontecendo. Continuam os mesmos problemas internos, só que, obviamente, esses problemas foram amplificados, porque passou um tempo e aí apareceram novos problemas, né, nos Estados Unidos, e externamente o Biden só está dando, né, bola fora, e essas bolas fora pode ser que uma hora fomentem um conflito nuclear mundial. Esse é o problema. Tinha muito aquela coisa, né? O Trump maluco com o botão de uma guerra mundial. Não fez uma guerra, né? O Trump não fez uma guerra nesse nível que a gente está vendo, assim, uma tensão nesse nível como a gente está vendo na Ucrânia. O Trump fez até as duas Coreias conversarem lá em Singapura. E olha, eu vou falar uma coisa assim, real, né? Porque as pessoas falam, não sei o que, o Trump
com o botão e não sei o que. Ele falou uma coisa que é real. Ele falou assim, comigo isso não aconteceria porque eu sabia conversar com o Putin. E ele sabia conversar com o Putin. Ele dialogava com o Putin lindamente. Ele dialoga lindamente mesmo, assim. A gente, inclusive, ele mesmo já falou, tem muitas coisas do Putin, das pessoas da família do Putin que eu admiro e não sei. E é capaz que admire mesmo, não ter sido só papo. É uma coisa meio igual o Bolsonaro com ele era meio com o Putin, assim, de dialogar mesmo e de tentar. E por mais que o Trump tentasse, jogasse contra a China, eu vejo que o Biden tem uma política muito mais agressiva em relação à China, porque a gente não pode esquecer o que também as pessoas ainda não estão, né? Não estão falando mais, o que está rolando, etc. Das agressões com a questão da AUKUS, né? Da aliança lá do Mar do Sul da China, e do apoio dos Estados Unidos à possível independência de Taiwan, né? Que está fomentando esse movimento separatista lá. Enfim, então, assim, não só os Estados Unidos, mas a União Europeia num todo. Então, assim, a gente teve agora toda essa campanha de boicote contra as Olimpíadas da China, chegando a um ponto, assim, novamente a guerra midiática. O The Guardian lançar uma matéria reclamando, dizendo que a China estava fazendo piada com o mundo, porque, tipo, na abertura das Olimpíadas de Inverno soltou pombinhas de drones lá, falando que pedia pela paz. Falou, eles estão fazendo piada com o mundo, porque como a China pode querer a paz? Então, quer dizer, a gente está vendo, realmente, nós estamos num momento muito tenso geopoliticamente, no sentido de que esse declínio do sistema capitalista, ele não está batendo legal para essa galera que justamente está no topo do sistema capitalista. E essa galera vai tentar de tudo para se manter no topo. E qualquer coisa que ameace, por isso que a gente tem novamente aquele discurso em relação ao Putin, à China, enfim, da multipolarização do mundo, do multipolarismo, ele é tão demonizado por certos setores da mídia ocidental, porque isso significa eles perdendo uma fatia do poder e sendo um pouco menores e diminuídos do que eles podem ter hoje em dia. Muito bem. Bom, gente, eu queria, antes da gente encerrar, trazer um outro assunto que teve hoje, né? A Natália já falou um pouco de Colômbia, né? A gente vai ter eleições na Colômbia esse ano, tem que ficar muito atento no que vai acontecer por lá. A Natália comentou que pode ser que amanhã tenha uma ação um pouco agressiva, né, do Exército de Liberação Nacional. Vamos ver o que vai dar por aí, né? De um paro nacional armado, não sei como é que isso vai se desenrolar. Mas eu queria falar de um outro tema relacionado à Colômbia, que é a descriminalização do aborto. A gente comentou mais cedo, quem estava assistindo o Jornal da Fórum viu um pouco esse debate, e eu queria também trazer um pouquinho para cá para a gente comentar sobre isso. A Corte Constitucional da Colômbia autorizou, né, a descriminalização do aborto até 24 semanas, essa vitória histórica do movimento feminista colombiano, e que traz aí um reflexo na direita regional, né? A direita da América Latina ficou empolvorosa com essa aprovação, né? A gente tem aí o avanço da descriminalização do aborto, da legalização da interrupção da gravidez em alguns países da América Latina. Dessa vez chegou na Colômbia, né? Eu vi muita gente comentando, mas a Colômbia, um país dominado pela extrema-direita, mas a Colômbia teve aí algumas decisões constitucionais interessantes nesse último período. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês viram essa decisão, como é que ela pode impactar na América Latina, né, tanto nos movimentos feministas, na luta pelo avanço desse direito, quanto na própria direita regional, né? A gente viu a Damares aí bem irritada com essa decisão, né? Bom, então
Eu queria comentar rapidinho. Eu não acompanhei com detalhes, mas eu sei que foi a corte, né? Foi a justiça colombiana. E mais uma vez é via justiça que as mulheres acessam esse direito, né? Em vários outros países também é por aí que tem sido trilhado, né? No México também, recentemente, né? Foi via justiça. Mas reflete a mobilização e a organização das mulheres em todo o continente, né? E que a gente falou aqui muito da Argentina, naquele 31 de dezembro, se eu não me engano, né, de 2020, que teve uma vitória histórica. Já comentamos aqui dos avanços de outras partes aqui da América Latina. Agora, me espanta como no Brasil esse tipo de movimento, esse tipo de avanço, de conquista, reverbera ainda de certa forma, assim, timidamente, e como a direita vem para o ataque forte, né? Então, hoje nós tivemos aí várias lideranças femininas no Brasil, Manuela Dávila, Talíria, tem outras aí. Eu estava até participando de uma reunião que a gente estava tentando escrever uma nota em apoio a elas, que foram assim atacadas, e é aquele tipo de ataque, gente, que não fica só nas redes, tá? É um tipo de ataque que vai para as ruas, que vai para assédio, de violência verbal e agressão mesmo. Então é incrível como no Brasil esse é um debate que não consegue assentar no terreno do diálogo ou de um debate político que seja quente, mas que não beire essa histeria, né, que acaba beirando, e esse ataque sistemático às nossas lideranças mulheres por ousar debater o tema. Então, é muito incrível, né? Como o Brasil. Não estou falando que os outros países não são, os outros países também é muito difícil, e são países de tradições religiosas fortes, o próprio Chile, a própria Colômbia, o próprio México, a Argentina, ou seja, são todos países como nós aqui, que, né, tem essa forte carga colonial e a forte carga religiosa e pós-colonial, mais recentemente, dessa questão pentecostal, da entrada fortemente no tecido social entranhado aí, que acaba também atuando na política. E olha, vocês estão falando de Colômbia, e eu fiquei pensando nisso com essa questão do aborto e toda a questão da eleição. Uma coisa que sempre me marcou, e eu sempre falo de um documentário, que já devo ter falado aqui, que é um documentário que se chama Gênero/Ataque, já falei dele aqui, porque quando o referendo dos acordos de paz da Colômbia, quando perde o sim e ganha o não, um dos movimentos montados para que não vencesse o sim foi de partidos e políticos à la Bolsonaro, à la esse pessoal que chegou ao governo no Brasil, e que acusavam que os acordos de paz falavam muito a questão de gênero, igualdade de gênero, defesa das mulheres. Por aí, eles construíram campanhas para derrotar o sim no referendo. E esse documentário, ele mostra direitinho como isso foi feito no Brasil, mostra numa eleição em Costa Rica, mostra na Colômbia, no referendo pelo não, como as pessoas associaram esse debate da questão de gênero para confrontar um acordo de paz. É uma coisa assim completamente maluca, né? Se você for parar para pensar, e conseguiram. Como no Brasil conseguiram ganhar tantos parlamentares, colocar tantos parlamentares no Congresso e ainda ser base de sustentação e apoio para a vitória do Bolsonaro. A gente, assim como você está falando dessa nota que você está soltando, né, que vocês estavam pensando em soltar em solidariedade às mulheres da política brasileira, da esquerda brasileira que estão sofrendo perseguição, a gente tem que lembrar que a política que eu acredito que seja mais perseguida, a figura política mais perseguida na Colômbia atualmente é a Piedad Córdoba, que é uma mulher afro-colombiana. Isso, eu vi também essa campanha, vi. Pesadíssima. Eu não consigo ver as coisas que as pessoas... Eu não consigo procurar o nome dela em Twitter, porque eu começo a ficar gatilhada, porque é muito mais pesado do que as coisas que você vê no Brasil. Para você ver o nível, assim.
E ela é uma pessoa que sempre foi da esquerda, é uma pessoa que tem um histórico político muito importante nessa questão do acordo de paz, nessa questão de negociações com as guerrilhas colombianas, etc. E ela está passando, né, por um momento difícil, inclusive eu acho que até eu vi uma campanha, eu vi o Rafael Correia até participando dessa campanha. Tem uma campanha. Porque, né, ela está sendo acusada, tipo, de ter ajudado as Farc nos casos de sequestro, principalmente naquele caso que ficou super famoso no mundo, que teve antropóloga lá, aquela Ingra Bittencourt, enfim. E isso está escalando num sentido de, tipo, que ela está sendo acusada de tráfico humano, aquela coisa de receber dinheiro da narcoditadura, enfim, né? O uribismo que é limpo, que não tem, né, conexões com o narco. Mas eles estão publicamente arrastando uma mulher afro-colombiana que é uma liderança popular, que tem um poder com o povo muito grande, tipo na lata de lixo da história da Colômbia. E isso tudo na mesma semana, né, como você mesmo falou, né, dessa descriminalização do aborto até as 24 semanas, o que é algo extremamente importante, até porque na Colômbia mulheres, né, iam presas por conta de questão de aborto, né, por questões de procedimentos de aborto, assim como em outros países da América Latina. A gente tem que lembrar que Honduras passou por uma campanha recentemente, El Salvador também passa em relação a essa demonização das mulheres que procuram procedimentos de interrupção de gravidez. Então, assim, é muito importante a gente ver essa decisão, é muito emocionante, né, como mulher, como latino-americana, ver essa decisão, porque a gente sempre tem que olhar para isso, apesar da situação do Brasil estar diferente desses outros países, ser uma configuração totalmente diferente até do debate do aborto, né, ser diferente, mas a gente tem que ter essa esperança e lembrar, né, que a maior parte das vítimas, das meninas que morrem todos os anos fazendo abortos ilegais no Brasil, 80% dessas meninas têm menos de 14 anos, estão localizadas em cidades pobres do norte e nordeste do Brasil e são meninas negras. Então, você está falando de da camada mais fragilizada da sociedade brasileira. Então, a gente tem que fazer de tudo para poder apoiar que essa camada mais fragilizada da sociedade brasileira tenha acesso a direitos reprodutivos, seja na educação sexual, seja no fornecimento de anticoncepcionais, de métodos contraceptivos e, se precisar, na interrupção de uma gestação não desejada. Então, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito irritada ao ver a reação de pessoas políticas brasileiras que não têm moral nenhuma com nada, como, por exemplo, Eduardo Cunha, Kim Kataguiri. Que moral que eles têm, sabe, para fazer algum tipo de crítica em relação a uma decisão que não aconteceu no Brasil, que não lhes diz respeito e dando um verniz despolitizador a esse debate, que sempre volta na questão moral, na questão religiosa. Isso não é uma questão moral, isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão de saúde pública, para começo de conversa. Então, eu só queria dizer que eu fiquei feliz, eu chorei e eu comemoro, sim, com as irmãs colombianas, mandei mensagem para todas elas, estava todo mundo super feliz, e dizer que, assim como outras pessoas falaram, também vou falar que essa onda verde, né, do livre acesso, do acesso legal, do acesso público, do acesso seguro a métodos de direitos reprodutivos, se espalhe por todo o continente. E o Duque já saiu falando contra, né? Aí eu vi que o Ivan Cepeda, que é o senador que a gente até trouxe aqui já na Fórum Global, né, querido, ele só colocou lá assim,
presidente, decisão judicial você só cumpre, não tem nada que tá falando aí, né? Tá uma confusão lá e pode ter efeitos isso aí na campanha. Vamos ficar de olho. O importante é a decisão de hoje. Bom, gente, eu queria agradecer muito a nossa audiência que ficou aqui até o final, né? Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Se você não deixou seu like, agora é a hora, deixe o seu like na nossa transmissão. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada. Quem puder, ainda dá tempo de se tornar membro, mandar superchat. Temos os nossos segundos finais por aqui. Corra e mande o superchat. E temos também o nosso Pix, pix@revistafórum.com.br. Quando mandar o Pix, não esquece de dizer que estava nos assistindo no Fórum Global. Quero agradecer muito a presença da Natália, que voltou aqui. Vamos chamá-la mais vezes, Natália, que a nossa audiência adora a Natália. Eu vi, teve comentário hoje. Nossa, a Natália está de volta. Sim, Natália voltou. Sempre que puder, estarei aqui. Adoro estar aqui. Assim, eu adoro essa formação aqui, o trio. É um trio, assim, maravilhoso. Faltou o Rogério para a gente, né, formar aqui o quadrado mágico. E dizer que adoro estar aqui. E outra coisa, só queria falar rapidamente sobre essa questão do Exército de Liberação Nacional, porque, assim, tem muita informação conflitante e assim, eles são uma guerrilha, então não é que eles têm, né, uma assessoria de imprensa, que eles vão chamar uma coletiva. Eu vi majoritariamente essa informação vindo de mídias da direita ou de agências internacionais. O que me fez desconfiar foi a hora que eu vi a Telesur, né, publicando isso. Aí eu falei, eu acho que deve ser sério. Se a Telesur está contando algo que pode prejudicar o Gustavo Petro, porque isso pode ter um peso muito grande na campanha, né, no pacto histórico, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer e rezar muito para que não haja nada muito grave em relação a isso, porque eles já avisaram que é para as pessoas ficarem em casa, etc., que só vão poder sair de casa para emergências humanitárias, ou para funerais, ou para atendimento médico de emergência. Fora isso, eles vão manter todo mundo em casa. Então, vamos ver. Bom, gente, então muito obrigado a toda a nossa audiência. Toda terça-feira estamos aqui. Domingo também tem a nossa reprogramação. Então é isso. Muito boa noite a todos e a todas. Tchau, gente. Obrigada.